Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 11 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 11, a relação de Cristo com a igreja. Em alguns textos bíblicos, o apóstolo Paulo dá instruções sobre o casamento. Ele realça a relação de amor que o marido deve ter com a mulher e o respeito que a mulher precisa ter para com o esposo. O apóstolo considerou tão importante essa comunhão que expôs a analogia entre o casamento e a unidade de Cristo e a igreja. Chama a atenção para a acentuada semelhança existente na postura de governo do homem em relação à mulher, sendo ele o cabeça, assim como Jesus é o cabeça da igreja. A igreja como o corpo de Cristo. A cabeça comanda o corpo. Ao dizer que a igreja é o corpo de Cristo, Paulo nos leva a conclusões profundas e complexas quando comparamos a relação que existe entre o corpo e a cabeça. Uma delas é a importância do comando que vem da cabeça para a funcionalidade e proteção do corpo. A outra é imaginar o nível de intimidade que precisa existir entre os dois. A terceira conclusão é saber que a glória de Cristo como cabeça se estende no corpo como igreja. Assim seremos quando a glória de Cristo Jesus foi em nós manifestada, pois somos o seu corpo. A importância da harmonia entre os membros. O contrário da harmonia é a dissonância, a anarquia, a rebelião, o caos. Em duas situações isso poderia acontecer: se a cabeça não funcionar bem ou se os membros do corpo desobedecerem ao comando dela. Em se tratando de Jesus Cristo e a igreja, a primeira hipótese jamais acontecerá, mas a segunda pode acontecer. Daí vem a importância da unidade entre os membros da igreja, fixada por meio de exercício do amor divino que o Espírito Santo trouxe para dentro de cada um de nós, de cada cristão. Esse amor somente crescerá se for exercitado. Então, os cristãos se suportarão em amor e harmonia se estabelece. A voluntária submissão do corpo à cabeça. Desde a criação, Deus optou por dar ao homem a liberdade de decidir, tanto assim que ele pôs no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto era proibido ao casal, justo porque o Senhor não queria uma obediência forçada ou robotizada. A verdadeira obediência se legitima pela liberdade e oportunidade de desobedecer. Sempre foi assim, porque Deus é amor e por amor e fé ele quer ser obedecido. Obediência por motivação errada não prospera. Jesus quer da sua igreja a legítima obediência que é forjada no mundo, onde tudo conspira contra ela. A igreja como esposa do Cordeiro. A aliança de Jesus com a igreja. Jesus ensinou que o enlace matrimonial faz do homem e da mulher uma só carne. Esse é o mais alto nível de intimidade e comunhão entre duas pessoas. Semelhantemente, o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Para que assim fosse, Jesus fez uma aliança de sangue, não alheio, mas do seu próprio sangue com a igreja. Essa aliança é trazida à memória sempre que os santos se reúnem para celebrar o culto de ceia do Senhor. Razão porque ele disse: fazei isto em memória de mim, tanto no comer do pão como no beber do cálice. A submissão e a fidelidade da igreja a Jesus Cristo. O persistente ensino do apóstolo sobre a submissão a respeito da mulher ao marido tem grande semelhança na relação da igreja com Jesus Cristo. O marido é designado biblicamente chefe da família, provedor, sacerdote do lar, abençoador, protetor,
dispensando à esposa amor e fidelidade. Jesus é da igreja o noivo, o cabeça, o bom pastor que a protege do inimigo, deu a vida por ela, deu a vida pela igreja, sustenta e é o seu sumo sacerdote perfeito. A igreja deve absoluta fidelidade a Jesus Cristo. Não pode ter outros deuses concorrendo com ele. Qualquer coisa ou pessoa que ocupar o primeiro lugar na vida do crente é um ídolo. Deus não aceita segundo lugar. A igreja é a noiva que se apronta para as bodas. Na visão de João, ele ouviu a voz de uma grande multidão, manifestando muita alegria no encontro que Jesus vai ter com a igreja. O que espera a igreja é de tão grande magnitude que, pensando bem, vale a pena renunciar a tudo o que for necessário neste mundo para preservar a fidelidade ao Senhor. As bodas nunca terão fim, pois assim como o casamento é inseparável, também o é a relação de Cristo com a igreja. O número 7 dos 7 dias de festa do casamento hebreu é o símbolo de completude, da perfeição divina e, portanto, da infinitude. A igreja, reino e sacerdócio. A igreja como reino. Jesus salvou a igreja para com ela reinar no mundo. Esse reino que começou dentro de cada cristão cresce na medida em que pessoas de todos os povos vão crendo e recebendo Jesus Cristo em suas vidas. Do mesmo modo que Jesus disse que ele era a luz do mundo e depois disse que a igreja é a luz do mundo, posto que ele está nela, assim também a igreja é um reino no qual Jesus está presente como rei, para reinar sobre as nações por 1000 anos. A igreja como sacerdócio. A Bíblia ensina que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Sacerdócio é o sistema sacerdotal que foi mudado com a transição da lei para a graça, sendo Jesus o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Na era da graça, foi adotado o sacerdócio universal, onde todos os salvos são constituídos sacerdotes, não só para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, mas também para promover a reconciliação dos pecadores com o Salvador, posto que, enquanto permanecem no pecado, estes os torna seus inimigos, contudo, continuam sendo amados. A necessidade de novo céu e nova terra. A terra foi amaldiçoada por ocasião da queda do primeiro homem, do Adão. Isso afetou o planeta em toda a criação, que vive gemendo por causa do cativeiro que lhe foi imposto. Devido a essa situação, essa terra só durará até o fim do milênio. Depois vem um juízo final e começará o estado eterno em que só estarão os transformados com o corpo glorificado, ainda que humanos, semelhante fisicamente ao Senhor Jesus, no estado em que ficou depois da ressurreição e glorificação. Há muitas razões para que a igreja seja um corpo estranho em face do modo de vida adotado pela sociedade. A sociedade está morta, a igreja vive. Ela está nas trevas e a igreja na luz. A sociedade é cega e a igreja vê e vive por fé. Ela é escrava do pecado e a igreja é liberta pela verdade que é Jesus Cristo. A sociedade é afetada pelo ódio, tristeza, orgulho, desespero, insegurança e a igreja tem a paz de Jesus Cristo. Contudo, Deus quer que seu povo esteja em todos os segmentos da sociedade para que possa iluminar as pessoas e as levar até Jesus. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 11. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.